Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Como anunciei na última segunda, os meus próximos episódios, apresentados segunda e quinta, serão reflexões baseadas na carta de Paulo a Tito. Hoje, nós vamos ler os versículos iniciais que direcionarão as próximas reflexões. Paulo escreveu a Tito no capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Como um servo e enviado, que é o significado da palavra apóstolo, precisamos aceitar que as palavras e mandamentos que Paulo escreveu nesta carta não são meras opiniões pessoais ou conselhos facultativos que nós podemos escolher se aceitamos ou não. Paulo está apenas transmitindo as palavras que o seu Senhor, Jesus Cristo, lhe deu. Por exemplo, Paulo vai instruir sobre as qualificações de pastores. Vai instruir também sobre como lidar com falsos mestres e falsas doutrinas, sobre o caráter do cristão e sobre como lidar com autoridades. Precisamos receber tais instruções como vindas do Senhor e acatá-las sem hesitação, entendendo que são requisitos fundamentais para a vida cristã e não apenas bons conselhos que nós podemos decidir se queremos ou não para a nossa vida. E Paulo diz que o objetivo do seu apostolado é promover a fé dos eleitos e o conhecimento que conduz à piedade. Ou, como outras versões traduzem, conhecimento que é segundo a piedade. E este também é o objetivo de Paulo ao escrever essa carta: fazer com que a fé e o conhecimento aumentem entre os cristãos. Deve haver em cada um de nós um desejo de crescer na fé, de crescer em conhecimento, assim como a gente viu na segunda carta de Pedro, onde Pedro escreveu para buscarmos estas coisas com toda a diligência. Infelizmente, alguns que se dizem cristãos não têm interesse em crescer na fé. Estão satisfeitos já com o que sabem de Cristo, estão satisfeitos com o que já oferecem a Cristo, mesmo sendo pouco. Não estão interessados em aprofundar o seu relacionamento com o Senhor. E, igualmente triste, muitos que se dizem religiosos não estão interessados em crescer no conhecimento, em aprender mais sobre a Bíblia, em ler mais. Ouvimos de algumas pessoas religiosas, vamos dizer assim, alguns entendimentos bem distorcidos de versículos como aquele: a letra mata, mas o espírito vivifica. Pessoas que utilizam versículos como esse, tirado do seu contexto, para justificar o porquê estuda tão pouco, ou o porquê lê tão pouco. São pessoas que, assim como Festo disse a Paulo, pensam que as muitas letras fazem delirar. Pessoas afirmam isso com uma suposta justificativa de ser mais espiritual, de que devemos buscar menos a letra escrita e mais o Espírito e os dons do Espírito, quando, na verdade, estão apenas justificando a sua preguiça. Preguiça de ler, de estudar, de tentar entender aquele texto que talvez seja um pouco mais difícil. Pessoas não querem ler, não querem estudar. É muito mais fácil acreditar em sonhos e em revelações que tem. É muito mais fácil acreditar nas próprias opiniões. Mas Paulo diz que nós precisamos crescer no conhecimento da verdade. E só há um jeito de fazer isso: lendo e estudando a verdade, pregada pelos enviados de Deus e registrada na Bíblia. E na verdade, fé e conhecimento estão relacionados entre si. Em outra carta escrita por Paulo, ele disse que a fé vem por ouvir a pregação do Evangelho. Ou seja, a fé vem por conhecer o Evangelho. Então, a nossa fé, ela não se baseia e nem aumenta em supostos sinais que são realizados, ou em filmes que vemos, ou livros, ou testemunhas pessoais que as pessoas gostam de dar, ou séries que existem. A nossa fé vem do conhecimento
puro do Evangelho. E o objetivo de Paulo aqui deve ser o nosso objetivo também: promover a fé, promover o conhecimento, não promover catecismos de igrejas, não promover ambições egoístas e nem promover a nós mesmos. Inclusive, é o nosso objetivo com esse podcast: promover a fé e o conhecimento por meio de leitura e meditação diária das Escrituras. Peça a Deus e busque o desejo de crescer na fé e no conhecimento. E assim como Paulo, seja um promotor destes elementos entre os seus conhecidos, quer eles sejam crentes, quer eles sejam descrentes. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.